A Guerra Secreta na Indochina, França, Japão e os embriões do Vietnã antes de Napalm. Antes dos helicópteros norte-americanos cortarem os céus do Sudeste Asiático, antes mesmo de o mundo conhecer o nome Vietnã como sinônimo de guerra, já havia fogo queimando naquela terra. Uma guerra secreta, esquecida, oculta nos bastidores da Segunda Guerra Mundial. Você sabia que, enquanto os olhos do planeta estavam voltados para a Europa em chamas e o Pacífico tomado por batalhas navais, havia um conflito silencioso sendo travado na Indochina, menos entre colonizadores franceses, invasores japoneses e um pequeno grupo de vietnamitas que sonhava com independência? Pois é, essa história não está nos livros didáticos, mas ela é fundamental, porque ali, no meio das selvas úmidas do Vietnã, foi onde tudo começou, o embrião da luta que definiria o século XX. Antes da Guerra do Vietnã, houve a Guerra Secreta da Indochina. Em 1939, quando Hitler invade a Polônia e o mundo mergulha no caos, o Vietnã menos, na verdade, toda a Indochina já estava sob o domínio colonial da França há décadas. Era uma posse valiosa, um entreposto de recursos naturais, menos arroz, borracha, minérios e mão de obra barata. Mas também era uma panela de pressão prestes a explodir, com a queda da França. Para os nazistas em 1940, o governo francês de Vichy, colaboracionista com os alemães, assume o controle das colônias. E então, os japoneses enxergam uma oportunidade. O Japão, em plena expansão imperial, precisava de acesso ao petróleo, borracha e rotas para invadir o Sudeste Asiático. E a Indochina era o caminho perfeito. Assim, num movimento quase silencioso, tropas japonesas entram no Vietnã, não com bombas e tanques, mas com acordos e intimidação. Eles permitem que os franceses continuem governando. Pelo menos na teoria, mas na prática, o país agora vive sob dupla ocupação. França de Vichy e Japão, Imperial dos Senhores, um povo esmagado no meio. A maioria do mundo não prestou atenção. Afinal, havia bombas caindo sobre Londres, tropas marchando em Stalingrado. Mas enquanto isso, no outro lado do globo, o povo vietnamita era forçado a colher arroz para alimentar exércitos estrangeiros. Era preso por falar sua língua. Morria de fome nas vilas, ignorado por todos. E foi nesse cenário que algo começou a nascer. Não foi um exército, não foi um estado, foi uma ideia. A ideia de que o Vietnã poderia se libertar, de que, se a França estava fraca e o Japão ocupado demais com sua guerra, talvez aquele fosse o momento de sonhar e lutar por independência. Lideranças começam a surgir. Um nome ecoa no subsolo da história: Ho Chi Minh, intelectual, marxista, nacionalista. Ele observa os eventos e começa a organizar discretamente no meio do caos. Essa é a história que poucos contaram. Enquanto a Segunda Guerra Mundial devastava os impérios, um novo país começava a germinar entre o Vietnã. Para entender a Guerra Secreta na Indochina, é preciso primeiro entender a ferida aberta que já existia ali, muito antes da chegada dos japoneses, o colonialismo francês. Desde o final do século XIX, a França havia transformado a Indochina em um dos pilares do seu império ultramarino. A região era composta por 3 territórios principais: Tonkin, Annam e Cochinchina, que hoje formam o Vietnã, menos além do Laos e do Camboja. Uma colônia estratégica, rica em recursos naturais, abundante em mão de obra barata e, aos olhos franceses, completamente submissa. Mas para os vietnamitas, a civilização francesa era, na verdade, um cativeiro mascarado de progresso. Durante décadas, o sistema colonial francês operou como uma máquina de moer gente. Os camponeses eram forçados a cultivar arroz, não para alimentar suas famílias, mas para exportar e enriquecer Paris. Grandes plantações de borracha tomaram as florestas, e quem ousasse resistir era espancado, preso ou executado do trabalho. Eram colocados sob calor extremo, em condições desumanas, para extrair lucros que nunca veriam. As escolas ensinavam francês e apagavam a cultura local. A elite vietnamita era treinada para servir, não para liderar. A administração era feita por franceses para franceses. Os vietnameses não tinham direito à participação política. Seu papel era obedecer. E mais, a repressão política era brutal. Qualquer movimento nacionalista, qualquer tentativa de autonomia, era esmagado com força militar. Prisões estavam cheias de intelectuais, escritores, camponeses e monges que ousaram sonhar com liberdade.
Mas a exploração não parava aí. Os franceses impuseram altos impostos, trabalho compulsório e monopólios comerciais que garantiam que todos os lucros fossem drenados para a metrópole. Até aí o sal, sim, o sal, era controlado pelo governo colonial. A miséria era uma política de Estado. E ainda havia o racismo institucionalizado. Franceses viviam em bairros separados, com melhores casas, escolas e serviços. Vietnamitas eram tratados como inferiores, mesmo dentro de sua própria terra. Mas havia algo que os colonizadores não podiam controlar: o espírito de resistência. Ao longo dos anos, movimentos nacionalistas começaram a surgir, mesmo sob repressão. Um deles, discreto mas persistente, ganhava força nas sombras: o comunismo vietnamita, que prometia não só a liberdade do jugo francês, mas também justiça social para o povo. E quando a França caiu para os nazistas em 1940 e foi forçada a se curvar ao governo colaboracionista de Vichy, esse império colonial começou a mostrar rachaduras. A autoridade que antes parecia inquebrável, agora estava instável, vulnerável. Foi nesse vácuo de força e prestígio que o Japão entrou. Mas, como veremos no próximo capítulo, os japoneses não vieram como libertadores, e sim como novos senhores. A Indochina, antes já acorrentada pela França, agora se veria nas garras de dois impérios. Em 1940, enquanto as potências ocidentais estavam distraídas com o avanço de Hitler na Europa, o Japão enxergava uma oportunidade de ouro no outro lado do mundo. A Indochina francesa, menos já explorada e enfraquecida, parecia o próximo alvo perfeito para os planos imperiais japoneses. Mas desta vez, não seria uma invasão com bombas ou desembarques massivos. Seria algo mais sutil, uma ocupação com luvas brancas, firmada em acordos diplomáticos, ameaças silenciosas e conivência vergonhosa, com a França dominada pelos nazistas. O regime colaboracionista de Vichy precisava manter suas colônias a qualquer custo, menos mesmo que isso significasse negociar com o inimigo do seu amigo. Assim, em setembro de 1940, após pressionar com força diplomática e militar, o Japão conseguiu um acordo com a França de Vichy. Suas tropas poderiam atravessar e ocupar partes do norte do Vietnã Tonkin, sob a promessa de que não interfeririam no controle francês sobre a região. Era um acordo de fachada. A verdade é que, a partir dali, a Indochina deixava de ser apenas uma colônia francesa, menos, e passava a ser um campo de manobra estratégico do Japão imperial. Por que a Indochina era tão importante para o Japão? O Japão queria expandir seu império pelo Sudeste Asiático, menos conquistar recursos naturais, territórios e rotas comerciais. A Indochina oferecia acesso direto ao sul da China, proximidade com as colônias britânicas na Malásia e Birmânia, e uma posição estratégica para lançar ataques navais e terrestres contra as bases aliadas. Além disso, com os bloqueios comerciais americanos e britânicos sufocando sua economia, o Japão precisava desesperadamente de petróleo, borracha, arroz, ferro e outros recursos muitos dos quais podiam ser extraídos ou transportados através da Indochina. E, assim, pouco a pouco, os japoneses foram ampliando sua presença. Bases aéreas e militares foram construídas, tropas foram posicionadas, oficiais começaram a supervisionar comboios, portos e até a polícia local. O governo francês seguia administrando, mas apenas como um fantoche obediente. A população local agora vivia sob um regime de dupla dominação. De um lado, os colonizadores franceses, que ainda exploravam sua terra. De outro, os militares japoneses que impunham suas próprias exigências. Dois impérios, um povo nomade. A repressão aumentou. A produção agrícola foi redirecionada para alimentar os exércitos do eixo. O arroz começou a desaparecer dos pratos dos vietnamitas e a encher os cargueiros japoneses. As estradas e ferrovias foram militarizadas, e os abusos, tanto por parte de franceses quanto de japoneses, se tornaram rotina. Mas algo ainda mais sinistro se preparava. Em vez do libertacalho, os vietnamitas agora estavam sendo esmagados por duas forças imperiais rivais. E essa situação, explosiva por natureza, levaria a uma das maiores tragédias humanitárias da história do Vietnã. Essa tragédia, a fome devastadora de 1944 a 1945, será o próximo capítulo sombrio dessa história. Entre 1944 e 1945, a Indochina mergulhou no inferno. Não por causa de bombas,
mas por causa da fome. Uma fome silenciosa, sufocante, causada por ganância, ocupação militar e abandono completo da população local. Mais de 1 milhão de vietnamitas, homens, mulheres, crianças menos morreram de inanição enquanto os impérios jogavam seus dados de guerra sobre a região. Mas essa fome não foi obra do acaso. Foi fruto direto das políticas coloniais francesas e da ocupação japonesa. Durante os anos da guerra, tanto franceses quanto japoneses continuaram a extrair arroz das regiões férteis do delta do Mekong e do norte do Vietnã. Mas agora, com a guerra se intensificando no Pacífico, os japoneses exigiram prioridade total nos transportes, alimentos e infraestrutura. Toda a produção agrícola foi redirecionada para abastecer o exército imperial japonês, não os camponeses vietnamitas, ao mesmo tempo. Os franceses, que ainda controlavam parte da administração local, tentavam manter sua influência e lucratividade, mesmo que isso significasse vender arroz aos próprios japoneses ou mantê-lo estocado, enquanto vilarejos inteiros morriam à beira dos arrozais. Resultado, o arroz era exportado, e o povo morria com fome ao lado dos celeiros. Além disso, as infraestruturas de transporte estavam em colapso. Ferrovias bombardeadas, barcaças destruídas, estradas tomadas por militares, quando uma praga de gafanhotos atingiu as plantações. Em algumas províncias, não havia como transportar alimento de outras regiões. O que antes seria um problema controlável, tornou-se uma sentença de morte coletiva. 1 milhão de mortosas estimativas mais conservadoras apontam que, entre 700 mil e 1 milhão de pessoas morreram de fome no Vietnã nesse período. Em cidades como Hanoi, corpos se acumulavam nas ruas. Crianças com barrigas inchadas vagavam em busca de migalhas. Famílias inteiras morreram nos campos, enterradas sem nome, sem cruz, sem história. Enquanto isso acontecia, as autoridades francesas e japonesas disputavam o controle político e militar da região, ignorando completamente a catástrofe humanitária em curso. Mas da fome brotou a fúria e o sofrimento alimenta o desespero. Ele também planta sementes de rebelião. Durante essa crise, a percepção da população vietnamita mudou radicalmente. Até então, muitos ainda viam os franceses como senhores inevitáveis e os japoneses como uma força passageira. Mas a fome revelou a verdade. Nenhum dos dois se importava com o povo. Foi nesse contexto de desespero que a resistência silenciosa começou a virar grito. Camponeses começaram a se organizar. Redes clandestinas de ajuda emergiram nas vilas. Jovens passaram a fugir para se unir a guerrilhas. E líderes populares começaram a ganhar força com discursos nacionalistas e revolucionários. Entre eles, um grupo se destacava, o Viet Minh, liderado por um homem cada vez mais conhecido, o Ho Chi Minh. O Viet Minh oferecia não apenas promessas de independência, mas comida, abrigo e esperança. Em meio à fome, eles distribuíam arroz. Em meio à opressão, eles davam voz. E isso foi decisivo. A fome de 1944 a 1945 não foi apenas uma tragédia, menos foi um divisor de águas. Ela tirou a máscara dos impérios e revelou sua verdadeira face: exploração, crueldade, abandono. E ela empurrou o povo vietnamita para os braços da resistência. No próximo capítulo, veremos como o Viet Minh cresceu, se armou e se preparou para mudar o destino da Indochina menos e do mundo. Enquanto a fome devastava vilarejos e os impérios se revezavam na exploração da Indochina, o movimento crescia nas sombras. Discreto no início, pouco conhecido, quase clandestino, mas com uma ideia poderosa demais para ser ignorada: libertar o Vietnã. Esse movimento se chamava Viet Minh, menos abreviação de Vi, Tenam, CL, P, NG Minh, H, ou Liga para a Independência do Vietnã. Fundado oficialmente em 1941. Ele nasceu da união entre nacionalismo radical e ideologia comunista, com um objetivo claro: expulsar os japoneses, derrotar os franceses e construir uma nação vietnamita soberana. Por trás desse nome, havia um homem que passaria à história como um dos maiores líderes revolucionários do século XX, o Ho Chi Minh. Quem era o Ho Chi Minh? Nascido em 1890. No centro do Vietnã, o Ho Chi Minh cresceu vendo a pobreza do povo e a arrogância do colonizador. Ainda jovem, deixou o país e passou por diversos lugares do mundo. França, URSS, estudou política, aprendeu línguas, trabalhou como cozinheiro, tradutor, jornalista, mas em todos esses anos, carregou uma obsessão: libertar sua terra natal.
inspirado pelo comunismo. Ele acreditava que apenas uma revolução popular poderia quebrar as correntes do colonialismo. Mas Wu era apenas um ideólogo. Ele era um estrategista. Ao retornar à Ásia, formou alianças com líderes comunistas chineses, estudou táticas de guerrilha e começou a recrutar combatentes vietnamitas nas regiões rurais, especialmente no norte montanhoso do país, onde o domínio francês era mais fraco, o que fazia o Viet Minh diferente. Enquanto os franceses e os japoneses impunham medo, o Viet Minh oferecia proteção. Enquanto os colonizadores sugavam recursos, os guerrilheiros redistribuíam arroz. Enquanto os impérios falavam de ordens e tratados, o Viet Minh falava de justiça, liberdade e dignidade. Eles conheciam a terra. Usavam as montanhas como escudo, as selvas como aliadas. E, acima de tudo, tinham o povo do seu lado. Porque, para muitos camponeses famintos, o Viet Minh não era só um exército, era a única esperança. Eles organizavam escolas clandestinas, hospitais improvisados, centros de propaganda, treinamento militar básico. Tudo isso em cavernas, florestas e vilarejos esquecidos. Um estado paralelo nascendo dentro de um país ocupado, apoio internacional, inclusive do Zeual Mifato, curioso e pouco lembrado da história. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos, menos através do OSS, o serviço precursor da CIA, chegaram a apoiar o Viet Minh. Como os Estados Unidos da América estavam em guerra contra o Japão, e o Viet Minh lutava justamente contra os japoneses na Indochina, a aliança momentânea parecia lógica. O Ho Chi Minh chegou a cooperar com agentes americanos no fornecimento de informações e na sabotagem de posições japonesas. Receberam suprimentos, armas e equipamentos. O apoio duraria pouco, mas marcou o reconhecimento, mesmo que informal, do Viet Minh como uma força real e ativa de resistência. Preparando o golpe final à medida que a guerra se aproximava do fim, o Viet Minh crescia em número e organização. Sabiam que o colapso do Japão criaria um vácuo de poder. E preparados, poderiam ser os primeiros a ocupar as cidades, proclamar independência e dar início a um novo Vietnã. Eles não lutavam apenas por libertação, lutavam por protagonismo, por um lugar na história. E esse momento chegaria em breve. No próximo capítulo, vamos ver como o colapso japonês, em 1945, virou o tabuleiro político da Indochina de cabeça para baixo, e como o Viet Minh aproveitou o caos para fazer história. Agosto de 1945, 2 bombas atômicas devastam Hiroshima e Nagasaki. Em poucos dias, o Império Japonês, menos aquele que parecia invencível no início da guerra, menos desmorona. O imperador se rende, as tropas recuam, o eixo perde sua última peça no tabuleiro asiático. E na Indochina, o mundo muda da noite para o dia. A ocupação japonesa, que vinha sufocando o Vietnã desde 1940, entra em colapso. Mas os franceses, derrotados e enfraquecidos desde o início da guerra, também não têm força imediata para reassumir o controle. Resultado: um vácuo de poder gigantesco. Um buraco político onde nada é certo e tudo pode acontecer. Foi nesse espaço, nesse intervalo entre 2 impérios em ruínas, que o Viet Minh agiu com precisão cirúrgica. O golpe japonês de março de 1945, antes do colapso final. Um episódio acelerou a crise. Em 9 de março de 1945, temendo um possível levante francês ou uma traição coordenada com os aliados, o Japão executa um golpe fulminante na Indochina. Desarma as forças francesas, dissolve sua administração e toma o controle direto do país. Os franceses são presos, mortos ou expulsos. É o fim da ilusão de colaboração. Agora, o Japão governa diretamente a Indochina menos. Mas por pouco tempo. A rendição do Japão e o caos menos. De 5 meses depois, em agosto, o Japão se rende aos aliados. Mas não há tropas francesas suficientes para retomar o controle imediato da Indochina. E os britânicos e chineses, que deveriam supervisionar a rendição japonesa na região, estavam mais preocupados com seus próprios interesses coloniais. O país entra num vazio absoluto de autoridade. Não há governo central. Não há exército local legítimo. Os japoneses ainda estão armados, mas desorientados. Os franceses estão humilhados, desmobilizados. E o povo quer mudança. O Viet Minh toma o controle. É nesse cenário caótico que o Viet Minh se move com agilidade e estratégia militar. Enquanto outros partidos hesitam ou negociam, os guerrilheiros de Ho Chi Minh avançam. Com apoio popular, tomam delegacias, prefeituras, quartéis
linhas de trem e rádios locais. Os japoneses, sem ordens claras, pouco resistem. Em menos de 2 semanas, o Viet Minh assumiu o controle de cidades-chave como Hanoi, Rio e Saigon. E então, em 2 de setembro de 1945, diante de uma multidão reunida em Hanoi, Ho Chi Minh sobe ao palco, segura um microfone e declara a independência da República Democrática do Vietnã. O discurso começa com as palavras da Declaração de Independência dos Estados Unidos, uma ironia direta aos que logo viriam a se tornar seus inimigos. Todos os homens são criados iguais. O Criador lhes deu certos direitos inalienáveis: o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Com essas palavras, o Vietnã moderno nasce, ao menos em papel, porque os impérios não aceitariam essa libertação assim tão facilmente. A França quer voltar dias após a proclamação da independência. Tropas francesas começam a desembarcar novamente no Vietnã, com apoio britânico. Alegam que estão ali para restaurar a ordem. Mas o povo não quer mais senhores. O Viet Minh não quer mais acordos. E Ho Chi Minh, apesar de inicialmente tentar negociar com os franceses, já sabe o que está por vir. A guerra, agora aberta menos, é inevitável. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado. O nazismo havia caído. O Japão estava de joelhos. O mundo celebrava a paz. Mas no Vietnã, o som das armas ainda não tinha cessado. Pelo contrário, uma nova guerra estava prestes a explodir. Uma guerra ainda mais longa, cruel e decisiva. Para o século XX, o Viet Minh, agora no poder, não era mais uma guerrilha de floresta. Era o governo provisório de uma república recém-proclamada. Ho Chi Minh buscava o reconhecimento internacional. Escrevia cartas a líderes mundiais, inclusive ao presidente americano Harry Truman, menos pedindo apoio à independência do Vietnã. Mas o Ocidente tinha outros planos. O retorno da França. O Império não se render, ferida no orgulho e pressionada pela perda de prestígio global. A França não estava disposta a abrir mão da Indochina. Ainda havia a região como território ultramarino francês. Ainda acreditava que podia recuperar o controle com diplomacia. Ou pala forca, com o apoio dos britânicos. Tropas francesas começaram a desembarcar no sul do Vietnã, especialmente em Saigon, sob o pretexto de desarmar soldados japoneses. Mas logo, a máscara caiu. O verdadeiro objetivo era restaurar o domínio colonial. O Viet Minh, apesar de inicialmente tentar evitar o confronto direto, não recuou. As tensões cresceram. A diplomacia fracassou. Em 1946, um ataque francês ao porto de Haiphong matou milhares de civis vietnamitas. Era o ponto sem volta. A Primeira Guerra da Indochina, 1946, a 1954, que veio a seguir, foi uma guerra brutal de quase 9 anos. De um lado, o exército francês, bem armado, treinado, com apoio da OTAN e recursos da Europa. Do outro, os guerrilheiros do Viet Minh, conhecedores da selva, sustentados por um povo que havia decidido lutar até o fim. Não era mais apenas uma guerra de independência. Era também uma batalha ideológica entre o colonialismo europeu e o nacionalismo anticolonial, entre o Ocidente capitalista e os ventos comunistas vindos da China e da URSS. Indochina tornou-se o epicentro do novo mundo do pós-guerra. E o Vietnã, um campo de provas para guerras muito maiores que viriam a seguir. O legado da Guerra Secreta Tudo começou como uma guerra escondida, quase invisível, nos bastidores da Segunda Guerra Mundial. Mas os eventos de 1940 a 1945 moldaram o futuro de uma nação e de todo um continente. A fome, a ocupação dupla, o nascimento do Viet Minh, a rendição japonesa, o vazio de poder. Cada elemento foi uma peça do dominó que levaria ao confronto inevitável. A Guerra Secreta da Indochina foi o prólogo de um dos maiores dramas do século XX. E seu impacto não parou por aí. Do Viet Minh ao Vietcong, o fio que liga as guerras. A Primeira Guerra da Indochina terminou apenas em 1954, com a vitória do Viet Minh na Batalha de Dien Bien Phu. A França foi derrotada. O Vietnã foi dividido entre Norte e Sul. E poucos anos depois, começaria a famigerada Guerra do Vietnã, agora com os Estados Unidos no lugar dos franceses. Mas a raiz estava lá atrás, na Guerra Esquecida dos anos 40, porque enquanto o mundo celebrava a derrota dos tiranos na Europa e no Pacífico, no Vietnã, a liberdade ainda precisava ser conquistada menos com sangue, com sacrifício e com fogo.
Gostou dessa história esquecida? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino menos aqui. A gente desenterra as guerras que o mundo tentou apagar.